Olá, bem-vindo. Nesta aula, teremos uma breve introdução aos dados de corte transversal. Vamos ver rapidamente duas estruturas de dados: os dados de corte transversal e as séries temporais. Como neste curso estamos interessados na análise econométrica de dados de corte transversal, focaremos neste primeiro tópico, e as séries temporais são apresentadas apenas para exemplificar uma estrutura de dados diferente desta que vamos nos concentrar. Os dados de corte transversal consistem em um conjunto de dados que diz respeito a um determinado ponto no tempo. Para ilustrar, vamos ver um exemplo. Essa tabela contém um conjunto de dados de corte transversal de 526 trabalhadores para o ano de 1976. Cada linha corresponde a um trabalhador da amostra, e cada coluna corresponde a uma característica observada de cada trabalhador. A primeira coluna é o número atribuído a cada indivíduo da amostra. Esta é a única coluna que não é uma característica do indivíduo. Uma característica fundamental dos conjuntos de dados de corte transversal, obtidos através de amostragem aleatória, é que a ordenação dos dados não importa para a análise econométrica. Ou seja, nesta tabela, não importa qual é o trabalhador classificado como a primeira observação, como a segunda observação ou qualquer outra. Às vezes, variáveis diferentes correspondem a diferentes períodos no conjunto de dados de corte transversal. Podemos ver isto nessa tabela 1.2, que apresenta um conjunto de dados utilizado para estudar a relação entre as taxas de crescimento de alguns países ao longo do tempo e algumas variáveis determinadas pela política governamental. A variável desta terceira coluna representa o crescimento médio do PIB per capita real ao longo do período de 1960 a 85. O fato da variável desta quarta coluna corresponder ao consumo do governo como porcentagem do PIB no ano de 1960, da variável desta quinta coluna corresponder à porcentagem da população adulta com ensino médio também no ano de 1960, e o fato desta terceira coluna corresponder ao crescimento médio ao longo do período de 1960 a 85, não nos impede de tratar esse conjunto como um conjunto de dados de corte transversal. Note também que as observações estão ordenadas alfabeticamente por país, mas esta ordenação não afeta em nada a análise. Agora vamos ver os dados de séries temporais apenas para contrastar com os dados de corte transversal. Um conjunto de dados de séries temporais consiste em observações sobre uma ou muitas variáveis ao longo do tempo. Diferentemente dos dados de corte transversal, a ordenação das observações em uma série temporal é importante na análise e deve ser feita em ordem cronológica. Nesta tabela 1.3, temos um exemplo de dados de séries temporais. Os dados estão ordenados do ano mais antigo para o mais recente. Para cada uma dessas variáveis, foram observados dados ao longo do tempo. As características próprias das séries temporais nos obrigam a utilizar diferentes ferramentas em relação às utilizadas na análise de dados de corte transversal, ainda que muitas das ferramentas que a análise de dados de corte transversal utiliza também podem ser aplicadas para séries temporais. Mas as diferenças são importantes e suficientes para justificar a separação dos estudos da econometria de acordo com a estrutura de dados que queremos analisar. Nesta aula, vimos uma breve introdução às estruturas de dados de corte transversal. A referência utilizada foi o item 1.3 do capítulo 1 do livro de Woolridge para graduação. No livro,
Além dos dados de corte transversal e das séries temporais, o autor apresenta ainda duas outras estruturas de dados importantes em economia: os dados em cortes transversais agrupados e os dados em painel. É sem dúvida uma referência interessante para consultar. Então era isso, até a próxima.